Olá, está no ar o Transição, Trabalho e Tecnologia, uma parceria entre o Itaú Educação e Trabalho, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e a TVT. Todas as segundas-feiras a gente está aqui para falar sobre a relação trabalho e tecnologia, sobre como inserir e como proteger trabalhadores frente a tantas mudanças que vêm acontecendo com a chamada Quarta Revolução Industrial. E você interage com a gente pela TV, canal 44.1, pelo nosso canal do YouTube e também pelas nossas redes sociais, @RedeTVT. Conta a sua experiência, conta o que mudou no seu trabalho, na sua rotina. A ideia é fazer um panorama desse futuro breve e indicar caminhos sobre como lidar com ele, como lidar com essa transição. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é sobre os desafios para reduzir as desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho 4.0. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo o Michael Michel, que é secretário de Relações Internacionais da CNM, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e a Adriana Marcolino, que é técnica do DIEESE. Bom, vamos refletir. Olha, em uma sociedade construída por séculos à base do machismo e do racismo, como é a nossa brasileira, as diferenças entre homens e mulheres, brancos e negros, sempre foram sinônimo de profundas desigualdades nas oportunidades. Anos de luta dos movimentos de mulheres e de negros geraram conquistas pontuais em muitos sentidos. Só que o caminho ainda é muito longo para a gente poder falar em equidade. E isso não é diferente no mundo do trabalho. Para a gente contextualizar, antes de entrar no assunto Revolução 4.0 no mercado de trabalho, a gente vai ver uma matéria que mostra a luta das mulheres ao longo dos tempos para a conquista de direitos. Vamos ver. Em 1995, o governo brasileiro reconheceu a existência de discriminação de gênero e raça nas relações de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego criou os Núcleos de Promoção de Igualdade de Oportunidades e combate à discriminação. Hoje é muito mais comum você ver mulheres gerentes nas agências, mas em 2000 isso era complicadíssimo, né? Porque primeiro que eu ia chegar ou o superintendente ou quem ia dar promoção ia perguntar, primeiro o interrogatório, você vai querer ter filho? Você vai casar? Você vai não sei o quê? Ou seja, coisas que ele nunca perguntaria para um homem, pergunta para uma mulher. O Brasil também bate recorde de famílias monoparentais onde as mulheres são as chefes de família. Então, se você não criar políticas sindical, não criar política pública que olha para essas mulheres, você não está constituindo, de fato, um projeto de sociedade onde as pessoas possam, né, garantir ali o equilíbrio da oportunidade. Eu fui a primeira diretora em exercício a ficar grávida e trabalhar até nos últimos dias. Que a gente conseguiu estender a licença maternidade de 140 dias para 180 dias. Para todas as companheiras que trabalham na metalurgia. E isso é um ganho muito grande, é um ganho para a família, é um ganho para a criança, é um ganho, né, para a economia do país também. Quando a gente vai para o gênero e a gente não faz o recorte racial, não adianta, porque essas políticas não chegam nas trabalhadoras negras. No Fórum da Diversidade e Inclusão, realizado em São Paulo em 2019, os profissionais de recursos humanos das maiores companhias do país deixaram bem claro que as empresas que não tiverem políticas de inclusão dentro delas e em suas propagandas fecharão as portas em 5 anos. A inclusão é uma coisa para deixar a empresa com a imagem boa, ou a inclusão é melhor para a empresa produz melhor, produz mais, ganha mais dinheiro com a inclusão. Como que é essa visão? Não, sem dúvida. É muito melhor para a empresa, né? Porque a questão toda, ela parte, eu acho, assim, se você tem um mercado que é diverso, consequentemente a tua empresa tem que ter estratégias para isso, né? E a única forma é você também tendo diversidade interna, né? Não tem outra forma, né? E faz diferença, né? Se você pegar, assim, as mulheres, por exemplo, que a gente está falando agora, né? Em processos ou produtivos, ou mesmo que sejam administrativos, faz toda a diferença quando uma mulher fala assim, e se a gente fizer desse jeito ou daquele jeito? Coisa que talvez um monte de homem pensasse diferente, né? Então,
é sim um diferencial competitivo, não tenho nem dúvida disso. A Mercedes no Brasil é um exemplo de empresa que aposta na inclusão. De fato, sim, a gente tem chefias negras, mulheres, a gente tem sim uma variedade bem grande dentro da fábrica. E funciona bem? Funciona muito bem. É importante que as empresas entendam que a inclusão não é um ato de caridade, mas uma estratégia de desenvolvimento. Mas a inclusão não pode estar restrita a colocar mulheres no quadro de funcionários, exercendo funções de menor importância, mas sim dar a elas reais oportunidades. A nossa CFO, ela é mulher, é um cargo super alto, né? A nossa chefe do mundo é mulher, né? A nossa chefe do banco também é mulher, né? Então, isso tudo ajuda. Ajuda muito, na verdade, porque se alguém na base está pensando, puxa, será que dá ou não dá? É só olhar para cima, né? E essas ações são relativamente recentes, eu acho. Eu não consigo te precisar os anos, mas sei lá, 4, 5 anos talvez. A nossa chefe do mundo é mais recente ainda, acho que isso faz 2 anos, eu acho, no máximo, que é a Karen. Então, quando a gente olha aqui dentro da fábrica, eu tenho certeza que falta muito ainda, não tenho nem dúvida, né? Mas o fato de ter essa liderança mulher já ajuda bastante. Olha, apesar dos desmontes das políticas afirmativas desde 2017, das reformas trabalhista e previdenciária e da pandemia, todas essas conquistas ainda estão em pauta para que não haja ainda mais retrocessos. E agora tem a tecnologia avançando e mudando as relações de trabalho. A questão é, a gente viu, Adriana, Maicon, a gente viu no vídeo que o Bruno, que é o que fez a matéria, fala que as empresas não vão sobreviver por muito tempo se não promoverem a inclusão. Então eu queria perguntar para vocês como é que isso se dá? Não vão sobreviver? Por quê, Adriana? Eu acho que de fato, como ele disse, a diversidade, você ter nos seus quadros pessoas de vários espaços, com várias visões, com vivências diferentes, como ele disse, um diferencial. Essas pessoas trazem ideias, sugestões a partir da sua vivência, da sua experiência, do lugar onde elas vivem, né? Então, isso de fato é muito importante. Agora, a gente precisa avançar em outras questões para garantir que essa diversidade esteja presente nos diversos espaços, como ele disse, dentro da fábrica, na produção, na direção, né? Então, no caso das mulheres, é importante que tenham outras políticas que garantam que elas se mantenham no mercado de trabalho. Então, você precisa de creche, né? Você precisa de uma redução do trabalho de cuidados das mulheres para que elas possam se manter no mercado de trabalho, porque senão ficam experiências muito pontuais, né? A gente precisa garantir que essa diversidade esteja em todos os espaços das empresas e dos diversos setores. E para os negros, Maicon, é a mesma coisa? Igual, porque na verdade depende de onde o povo negro está inserido, né? Não adianta você falar que você tem negros na fábrica, mas aonde estão esses negros? Eles estão nos cargos de gerência, eles estão no cargo de comando, ou eles estão na produção. Então tudo depende também do acesso que se tem para essas vagas e o acesso necessário, essa estrutura que a Adri acaba falando sobre as mulheres, também é necessário para população negra, porque você precisa de uma formação adequada, você precisa de um tempo de qualificação que muitas vezes você não tem o acesso por conta disso. O que eu queria perguntar para vocês também é o seguinte, a própria matéria fala que é necessário ter a inclusão tanto no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, como também na parte de propaganda, né, de mostrar a imagem da empresa. E a gente percebe muitas propagandas, principalmente hoje em dia, com essa diversidade, com mulheres, com mais negros, com população LGBTQIA+, também. Isso se reflete no mundo do trabalho no geral ou não? Depende da área, né? Eu acho que depende da área. Você tem ali o avanço da participação das mulheres, né? Mas elas ainda seguem muito presente em alguns segmentos, naqueles em ocupações que a gente chama de tipicamente femininas, né, ou feminizadas. Então, é isso, precisa de fato ter uma equidade nas diversas áreas e nos diversos cargos dentro de uma empresa, né? E, então, eu acho que ainda falta, a gente tem exemplos importantes, mas ainda falta muito para a gente avançar numa participação de fato igualitária, né?
E aí não adianta só também ter a presença, né? Isso também precisa estar refletido em salário, né? Ainda que a gente tenha a participação das mulheres em alguns setores, a gente vê que quanto maior a qualificação, maior as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Então, as mulheres estão ocupando alguns espaços, mas quando a gente vê ali na remuneração, ainda tem uma diferença, uma desigualdade grande. Antes de eu chamar mais um VT, só continuar aqui nessa pergunta para o Maicon, a realidade a gente também vê que é bem diferente, né, no mundo. As propagandas mostram que existe uma diversidade maior, existem mais negros nas propagandas, mas no mercado de trabalho, enfim, na sociedade, isso não se reflete, né? Ainda. Não, de forma alguma, de forma alguma. Infelizmente, ainda a população negra está com os menores salários, as condições mais precárias de trabalho e não estão nos cargos de comando, né? Geralmente você vê muito no operacional, mas na elaboração ainda não conseguimos avançar nesse sentido. Muito bem. Olha, é importante a gente conhecer alguns dados. O IBGE fez um estudo dos indicadores sociais das mulheres no Brasil. A gente vai ver agora essas informações que são da segunda edição desse estudo. Vamos ver. Em 2019, ou seja, antes da pandemia, a taxa de participação das mulheres com 15 anos ou mais de idade no mercado de trabalho foi de 54,5%, enquanto entre os homens, esta medida chegou a 73,7%. O indicador nível de ocupação das pessoas de 25 a 49 anos mostra que a presença de crianças com até 3 anos de idade vivendo no domicílio é uma característica importante na determinação da ocupação das mulheres no mercado de trabalho. Entre aquelas que possuem crianças nesse grupo etário, a proporção de ocupadas é de 54,6%, abaixo dos 67,2% daquelas que não possuem. As mulheres pretas ou pardas com crianças de até 3 anos de idade no domicílio apresentaram os menores níveis de ocupação, menos de 50% em 2019, ao passo que entre as mulheres brancas a proporção foi de 62,6%. Em 2019, as mulheres receberam 77,7% ou pouco mais de 3/4 do rendimento dos homens para a mesma função, diferença que é ainda maior em cargos de maior rendimento, quando as mulheres receberam entre 61,9% e 63,6% do rendimento dos homens. Agora, esses dados são de antes da pandemia e a transição tecnológica já vinha ocorrendo. De lá para cá, mudou alguma coisa? Assim, esses dados de inserção da mulher no mercado de trabalho pioraram bastante, né? Então, o nível de participação das mulheres agora está um pouco menor do que a gente encontrava esses dados em 2019, né? Então, as mulheres, por conta da pandemia, uma parte significativa acabou saindo do mercado de trabalho, né? Não conseguiu ainda retomar. E aquelas que se mantiveram no mercado de trabalho, uma parte considerável acabou ficando no que a gente chama de home office, né? Então, um trabalho aí mediado pelas tecnologias, né? Que possibilitou que nesse contexto a gente tivesse a possibilidade de trabalhar em casa, mais protegido, mas também no caso das mulheres, agora que a pandemia começou a ser mais controlada e as atividades voltaram para o presencial, uma parte relevante das mulheres continuaram no home office, né? Então, isso é um impacto que veio para ficar, né? Esse trabalho em casa mediado por essas tecnologias e com todas as questões de você compatibilizar ali o trabalho de cuidado com o trabalho fora de casa, né, com o trabalho remunerado. A gente vai continuar falando em gênero, mais alguns dados em relação aos impactos da Revolução 4.0 por gênero. Estudos do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostram que em 2018 havia mais homens em ocupações de alto e muito alto risco de automação do que mulheres. Eram 70,9% de homens nessas ocupações contra 66,6% de mulheres. Como é que a gente explica isso? Por que setores como a saúde, como a educação, que tem predominância maior de mulheres, Adriana, esses setores requerem menor tecnologia, é por isso que eles vão sofrer menor impacto com o avanço da tecnologia? Os serviços de cuidado, ele tem um limite de você poder substituir a pessoa por uma máquina, né? Então, a presença do ser humano nesses trabalhos ainda
vai perdurar aí por bastante tempo, né? E essas ocupações, elas são ocupações tipicamente desenvolvidas por mulheres, né? Então, na nossa sociedade, os serviços de cuidados, eles ainda são fortemente relegados às mulheres. Então, por conta disso, quando a gente olha para esse dado em geral, as ocupações dos homens, que é tipicamente ocupada por homens, ela está mais sujeita a ser substituída por essas tecnologias, né, do que as tarefas que, em geral, na nossa sociedade são desempenhadas por mulheres. Agora, eu te pergunto, com base nisso, se colocar isso na balança, isso vai ajudar a diminuir a desigualdade de gênero, Adriana? Eu imagino que não, porque se a gente não tem uma ação orientada do Estado para que essas mudanças elas ocorram sem produzir desigualdade, muito possivelmente elas vão produzir desigualdade, né? Então, o que os estudos indicam é que a gente vai ter uma polarização salarial, né? Então as ocupações ali de salário médio, que são essas ocupações de trabalho mais repetitivas, elas estão em risco, né? E com essa polarização, as mulheres ou elas ficam na base da pirâmide salarial, né, com salários muito baixos, ou quando a gente olha para as ocupações de maior qualificação, a gente, como o próprio dado que a gente viu ali de 2019, as desigualdades salariais entre homens e mulheres, elas são maiores nos cargos de maior qualificação e de maior remuneração, né? E essas novas tecnologias que aumentam essa polarização também tendem a aumentar essa desigualdade salarial entre homens e mulheres. Eu vou citar o comércio agora. Ainda segundo os estudos do Diese, 87,7% das mulheres estavam em ocupações com alto e muito alto risco de automação, enquanto os homens eram 69%. Aqui a gente vê uma inversão, Adriana, na verdade, né? Elas estão mais vulneráveis nesse caso? Por que isso no comércio e serviços? Isso tem relação com a predominância de homens em cargos maiores de direção, por exemplo? Assim, como aquele outro dado que você comentou, ele é um dado geral, né, de todo o mercado de trabalho. Quando a gente olha setorialmente, há diferenças, inclusive porque setorialmente tem aí diferenças de proporção de homens e mulheres. No comércio a gente sabe que tem uma participação grande de mulheres, né? E elas estão no comércio, nos trabalhos de menor... menos valorizados, né? Menor remuneração e com maior atividade de repetição, né? Que são esses trabalhos que podem aí ser substituídos por essas novas tecnologias. Por exemplo, as caixas de supermercado, né? Então, nesse setor em especial, as mulheres estão mais sob o risco de terem as ocupações substituídas pela tecnologia. Agora, existe algum caminho, né? Tem algum caminho, por exemplo, informação e gestão para que essas mulheres possam chegar ao pé de igualdade com os homens? Como é que você vê isso? Então, pensando nesse cenário em que a tecnologia pode substituir essas mulheres que estão nessas ocupações, a gente deveria ter uma intervenção para que elas pudessem aí ter as oportunidades de ocupar os outros cargos disponíveis aí no setor de comércio, gerência, enfim, direção, organizar, enfim, todos os outros cargos que não necessariamente serão substituídos pela tecnologia, né? E para que isso aconteça, tem que ter algum tipo de formação, de garantia de oportunidades, de políticas que garantam, então, o acesso das mulheres nessas outras ocupações. Muito bem, eu preciso fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar com essa discussão. No segundo bloco, a gente vai tratar com mais profundidade sobre as questões de desigualdade entre negros e brancos. Enquanto isso, você dá um pulo nas nossas redes sociais, @RedeTVT, deixa lá o seu comentário, deixa o seu like. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Como reparar desigualdades históricas de gênero e raça na atual transformação do mercado de trabalho? Essa é a nossa conversa de hoje aqui no Transição, Trabalho e Tecnologia. Estão aqui com a gente o Michael Michel, que é secretário de Relações Internacionais da CNM, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e a Adriana Marcolino, que é técnica do DIEESE. Para esquentar o nosso debate sobre negros e negras no mercado de trabalho, nós vamos assistir a mais uma matéria. Vamos ver. O assassinato de pessoas negras faz parte da realidade brasileira desde o período da escravidão.
E essa prática é, de certa forma, naturalizada pela sociedade até hoje. O extermínio da juventude negra, né, ele é resultado da construção de um Estado opressor que ele existe em última instância para garantir esse modelo de mão de obra de brutal exploração. Porque essa polícia que mata o jovem na periferia é a polícia que reprime o passado de professor na Paulista, por exemplo. Preferencialmente no local de trabalho e nos processos judiciais que o racismo estrutural se manifesta de forma mais eficiente para o sistema e mais cruel para as pessoas. Se você não acabar o racismo, você não muda o Brasil. Tá? O Brasil, o racismo faz parte das entranhas desse modelo de capitalismo opressor, explorador. A mácula da escravidão naturalizou a desigualdade social extrema no Brasil, o que fez necessária a formação de diversos movimentos sociais que lutam em defesa de direitos humanos. Esses afrodescendentes ex-escravos, eles vão compor um imenso exército de reserva da mão de obra. E isso rebaixa o valor geral da mão de obra. Então o racismo, é muito importante isso, ele prejudica todo o conjunto da classe trabalhadora. Os negros ganham 58% do salário dos brancos. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Não tem como separar a questão racial, por exemplo, e não só a questão racial, mas entre elas, da questão da desigualdade. Então ou a gente lida com isso, ou a gente de fato não enfrenta o problema da desigualdade. A luta dos movimentos sociais pelos direitos da população afrodescendente vem surtindo efeito, mas ainda há muito a ser conquistado para que haja equidade de direitos entre pessoas brancas e negras. Muitas empresas já perceberam que a inclusão é importante para a própria sobrevivência. Entenderam que o tema inclusão não deve ser somente retórica, que é preciso oferecer oportunidade de trabalho às pessoas negras, com cargos que possibilitem ascensão profissional. Recentemente, programas trainees, programas de estágio, a gente colocou targets, metas para o assunto, né? Isso não foi agora, isso já faz um tempo, na verdade, né? Que a gente, acho que foi em 2018, por exemplo, o programa trainee, a gente forçou que tivesse negros no nosso programa trainee. E como eu falei, talvez a gente falasse tanto ainda no mercado, a gente já estava fazendo, e não é porque era moda, é porque a gente acreditava que era o melhor fazer naquele momento. Né? A gente fez, colocamos, e foi bacana, a gente mudou o processo para que isso acontecesse. Né? Estágio, mesma coisa, né? A gente também forçou, desde 2018 a gente tem que ter presença de negros. Né? O mesmo acontece dentro da fábrica, em movimentos internos que a gente tem, né? Oportunidades na produção ou áreas administrativas. Então, eu acho que aqui tem bastante uma questão de conscientização, né? E a gente gasta bastante tempo com isso, bastante tempo mesmo. Assim, eu diria palestras, conversas com o vice-presidente ou com o presidente, com diretores, trazendo os negros para conversar, enfim. A gente tenta criar essa massa, né, que tem muito a ver com a conscientização. Não dá para negar que o racismo no Brasil é estrutural. Está presente no dia a dia em muitos setores da sociedade. É muita diferença que se faz entre negros e brancos e não só nas oportunidades de trabalho. Por exemplo, até mesmo no atendimento das pessoas, seja numa loja, enfim, em qualquer estabelecimento, a gente vê isso. É uma realidade de segregação da população negra, que é 56,1% dos brasileiros. E mais alguns dados. O relatório Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira 2021, publicado no final de 2021 pelo IBGE, ou seja, já no contexto da pandemia, com alta de desemprego, a volta da fome. Esse relatório mostra que pessoas negras têm maior taxa de desemprego, 15,9%, enquanto entre os brancos é de 11,1%. Entre os empregados com subocupações, os pretos e pardos também são maioria, 64,5%, enquanto os brancos são 34,7%. Com os menores rendimentos mensais, no Brasil em 2020, mais uma diferença enorme. Pretos e pardos apresentaram renda média de R$ 1.764 e os brancos R$ 3.056, uma diferença de 73%. Aliás, o estudo compara 2020 com 2019, né? Eu pergunto,
Maicon, além do próprio contexto da pandemia, algum fator a mais radicalizou esse cenário que a gente viu? Uma história de um país escravocrata que fez sua fortuna a partir da herança do sangue e dos corpos negros e um projeto de extermínio, efetivamente, que você tem hoje em curso do Estado brasileiro, né? Esses dados demonstram claramente que você tem as subocupações voltadas para o público negro, né, para o povo negro. E as mulheres negras, pior ainda, que elas estão na base da base, né? É muito simbólico que a primeira vítima da Covid no Brasil foi uma mulher negra, né, doméstica. Então você vê que a precarização, a subutilização dessa mão de obra, ela é frequente e histórica no nosso país. Agora, pegando os dados que a gente viu na reportagem e os dados que eu falei agora há pouco, enfim, sobre toda essa realidade, qual é o futuro, né? Qual é o risco, aliás, do futuro do trabalho para a população negra se a gente for relacionar com a tecnologia? Colocar a tecnologia nesse molho que a gente falou, qual é o futuro, qual é o risco do futuro do trabalho para os negros? Então, a tecnologia por si só, ela não é boa nem ruim, né? Depende da forma que ela é implementada, que ela pode trazer benefícios ou malefícios. Continuando com o racismo estrutural que nós temos hoje no Brasil, independente se você tenha um avanço tecnológico ou não, a população negra não vai ter acesso a essa tecnologia. É bem fácil você enxergar isso, por exemplo, agora no período da pandemia, onde grande parte dos alunos da periferia não tiveram acesso aos conteúdos que estavam na internet, seja por um plano de internet que dê conta de baixar os conteúdos, seja por ter efetivamente o aparelho em casa, né? É bom a gente lembrar que o Brasil é um país que há menos de 5, 6 anos atrás, a população, mais de 50% da população não tinha nem energia elétrica, né? Se a gente for pensar em 2002, 2010, com o programa que teve Luz para Todos, né? Desse período, 2002 a 2013, o que cresceu é emblemático, que não tinha nem energia elétrica para o povo, quanto mais acesso à internet, né? Então é um problema muito grande. Que aí a gente compara com as iniciativas, por exemplo, que a gente viu na Mercedes-Benz, em termos de inclusão, mas Brasil afora, a iniciativa obviamente é uma referência, é um exemplo, mas Brasil afora precisa melhorar inclusive o acesso ao básico da tecnologia, que é a própria internet, não é isso? Com certeza. E é muito importante isso, porque exemplos como esse da Mercedes e de outras empresas que têm esse olhar para a população negra é muito importante. Mas as empresas, a iniciativa privada, ela é uma pequena parte, né? Ela responde a uma pequena parte. É necessário um planejamento de Estado, um planejamento de curto, médio e longo prazo para inserir a população negra. Não só, por exemplo, e que é um grande avanço, a questão das cotas raciais nas universidades, mas além de você garantir o acesso à população negra a esse espaço, é necessário garantir uma estrutura para que ela possa desenvolver dentro desse espaço, seja um dormitório, seja a questão do transporte, da alimentação, do custo de você comprar o material didático. Então você tem que ter uma política estatal, políticas públicas voltadas para esse público-alvo e diminuir as desigualdades raciais que temos no Brasil. E aí a gente pode falar, inclusive, sobre a diminuição da desigualdade de gênero. Adriana, esse caminho que o Maicon aponta, a proteção do Estado ou investimento do Estado, é o caminho para reduzir a desigualdade? Tem a ver com formação também? Com certeza, eu acho que um dos fatores para acabar com essas desigualdades que são estruturais, né, na sociedade que a gente vive, é uma intervenção, sim, de políticas públicas, né? No caso das mulheres, como eu havia dito, a questão das creches, a questão da licença maternidade, de você poder voltar para o seu trabalho e não ser demitida logo na sequência, né? De você ter políticas que garantam oportunidades de emprego de forma igualitária, eu acho que é fundamental e o Estado tem um papel essencial, né? No caso da formação, eu também acho que ela tem um papel importante, né, para garantir oportunidades. As mulheres, elas têm uma formação em anos de escolaridade superior à dos homens, né? Então, no caso das mulheres, esse não é o principal fator, apesar de ser importante que a gente garanta políticas de formação continuada
ao longo da vida, porque agora a gente vê que as tecnologias, as ocupações, elas mudam com maior frequência, né? Antes você tinha uma profissão, você ia viver aquela vida toda com aquela profissão. Agora, com essas mudanças tecnológicas cada vez mais aceleradas, é possível que no meio do caminho você tenha que rever aí a sua profissão, né? Então, é importante. E no caso das mulheres, nesse sentido, para você poder ter uma continuidade da formação ao longo da vida, você precisa ter aí uma divisão mais equânime dos serviços de cuidados, dos cuidados dos filhos, com o trabalho doméstico, né? Então, também, de novo, tem uma relação forte com políticas públicas, né? Com uma ação do Estado para garantir que esses novos cenários que estão desenhados para o trabalho e do trabalho e tecnologia não acabem resultando em uma maior desigualdade, né, para as mulheres. Agora, Adriana, você cita, primeiro falar sobre algumas profissões que daqui a pouco não vão existir mais por causa do avanço da tecnologia, né? Mas você fala sobre a escolaridade das mulheres. A escolaridade da mulher negra, ela não está no mesmo patamar da escolaridade da mulher branca. E aí a gente tem mais uma grande diferença, não é, Michael? Com certeza. A mulher negra está na base da pirâmide, né? Uma porque a grande parte das mulheres negras que estão no mercado de trabalho estão nesse ramo de cuidados, né? Então, ela não vai ter o tempo necessário para ela ter uma formação adequada, porque o mercado está precisando, se ela não tiver uma política pública direcionada para isso. E você vê a população negra, de uma forma geral, não tendo acesso a nenhum tipo de formação de requalificação, né? Hoje você já pega essa subutilização da força de trabalho negra, se você transporta isso para um ambiente onde você tem um avanço tecnológico, é o pessoal que vai ficar no Uber. Ah, mas você aumentou o grau tecnológico. Sim, mas é um subemprego da mesma forma. Você treina a pessoa para ela aprender a mexer em um aplicativo, não elaborar, não criar, não ser um sujeito criativo na sociedade. É só um reprodutor de uma tecnologia obsoleta ou de fácil substituição. E é papel do Estado formar essas pessoas, principalmente no caso da mulher negra, que está na base da pirâmide, é responsabilidade do Estado formar para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho? Com certeza, com certeza. É muito da responsabilidade do Estado. E uma coisa que é importante é que os movimentos pela igualdade racial também debatam isso, né? Eles estejam presentes e possam levar suas bandeiras também para o Estado. É necessário uma mesa tripartite para você poder superar essa desigualdade estrutural que nós temos. Não só o Estado, mas o Estado por si só também, sem ter esse lastro com os movimentos sociais e com a realidade do povo negro, ele pode errar também na política pública. Ele pode fazer uma política pública que não seja a mais efetiva para aquele recorte da sociedade. Então é fundamental que a população, os movimentos sociais, os movimentos por igualdade também estejam na discussão de como superar essa desigualdade estrutural. Muito bem, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e a gente volta bem rapidinho, já já. Estamos de volta com o Transição, Trabalho e Tecnologia. Refletir e sugerir mecanismos para diminuir as desigualdades de gênero e raça em um momento crucial de transformações radicais no trabalho de cada um de nós, de todas e todas. O Maicon e a Adriana continuam aqui com a gente para falar sobre isso. As inovações em curso trazem, principalmente nas grandes empresas, algumas metas socioambientais que podem ajudar na redução das desigualdades no mercado de trabalho. Setores alinhados com a movimentação tecnológica não investem apenas em equipamentos e reaproveitamento de recursos, em produtos de ponta, em conexões futurísticas, investem também em pessoas, né? Em uma nova mentalidade empresarial no ambiente de trabalho que respeite a diversidade e a inclusão, onde todos se sintam incluídos, livres. Isso traz ganhos? É o que a gente vai saber agora. Traz algum tipo de ganho, desenvolvimento, Adriana? Com certeza, né? Eu acho que uma sociedade mais igualitária, menos desigual, com respeito à diversidade, ela tem aí ganhos de sugestões, de opiniões, de visões distintas. Você também reduz a pobreza, né? A vulnerabilidade que alguns setores
populacionais estão mais submetidos. Então, com certeza, quando a gente coloca esse tema como um tema que as empresas também têm responsabilidade de ajudar a resolver, eu acho que a gente tem um ganho aí generalizado para a sociedade. Bem para o desenvolvimento do país também, né? Quando o time é diverso, é diversificado, isso realmente acontece, Michael? Com certeza. E não somente em alguns nichos da sociedade ou em algumas empresas, isso tem que espalhar para todas as empresas brasileiras, né? Você tem que falar da pequena e média indústria, como que está sendo a inserção também dentro desses espaços. É muito fácil a gente falar, ou é mais fácil a gente falar de uma transnacional, porque você tem um pacto na Alemanha, você tem vários mecanismos de selo, de amigo da sociedade e por aí vai. Você fazer isso do que numa pequena e média empresa onde ainda impera o pensamento escravocrata, né, dessa sociedade que nós vivemos. Então, é necessário que haja o espalhamento desse comprometimento em toda a sociedade. A gente viu ali na reportagem que na Mercedes funciona, né, os programas de inserção, enfim, a mulher, os negros. E você me conta sobre experiências internacionais, inclusive na Alemanha isso ocorre. Isso é exemplo para o Brasil. E já que você fala de pequenas empresas, elas deveriam seguir o exemplo das grandes empresas em termos de inserção, de inclusão, para, enfim, se modernizarem, estarem sintonizadas com essa nova mentalidade das empresas? Sem dúvida, mas eu acredito que além de sensibilização é necessário um planejamento. É necessário um planejamento de médio e longo prazo com as pequenas e médias empresas para você fazer efetivamente com que isso seja cumprido. Não só o exemplo por si só, porque muitas vezes o exemplo não pode ser seguido por falta de uma estrutura financeira, de uma estrutura tecnológica ou mesmo produtiva. Então, além do exemplo, é necessário uma política voltada também para o pequeno e para o médio empresariado, para que eles também tenham possibilidade e sejam cobrados para fazer essa inserção. E para que o ambiente de trabalho seja um ambiente onde todos se sintam incluídos. E aí a gente estende não só, não fala não somente dos negros e das mulheres, mas das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTQIA+, também, não é, Adriana? Com certeza, com certeza. A gente está falando aqui particularmente da inserção das mulheres e da população negra no mercado de trabalho e das desigualdades que eles sofrem e das inovações que estão surgindo para que a gente tente reduzir, eliminar essas desigualdades, mas tem outros segmentos da população que também estão aí com altos índices de desemprego, de subemprego, né? Que também sofrem discriminação no mercado de trabalho, que a tecnologia também pode ser um elemento que aprofunde essa desigualdade. Então, também é importante que esses exemplos que foram discutidos aqui, essas políticas, elas também olhem para esses outros segmentos de trabalhadores e trabalhadoras que também sofrem desigualdade e discriminação. Agora, eu tenho uma pergunta. Como é que a tecnologia poderia aumentar enfim, ou poderia prejudicar ainda mais o mercado de trabalho para essas pessoas que hoje já sofrem com isso? Ou seja, chegando a tecnologia, por que essas pessoas serão as mais impactadas? Que, em geral, essas pessoas elas estão em ocupações de menor conteúdo de formação profissional, né? São ocupações mais simples, vamos dizer assim, né? Menos complexas do ponto de vista de uma formação profissional. E essas são as ocupações que tendem a ser substituídas pela tecnologia, né? Como a gente disse, as ocupações com maior repetição, né? Enfim. Então, essas novas tecnologias, elas podem substituir esses trabalhadores que estão nessas ocupações. Por isso que, se não houver uma ação organizada para pensar quais são os impactos no mercado de trabalho, olhar para esses estudos que estão sendo feitos, a gente não consegue se antecipar para poder proteger esses trabalhadores. E dentro de uma empresa, Michael, qual, assim, a mentalidade, né? Qual é a consciência que, seja na grande, a gente vê o exemplo da Mercedes-Benz, que é uma grande empresa, isso deve ocorrer em outras também, mas das pequenas e médias, onde a gente vê mais aquela outra mentalidade um pouco mais conservadora, um pouco mais, diria, atrasada, né? Como é que a gente faz, qual é a fórmula para que essas pessoas se conscientizem de que o negro, a mulher, LGBTQIA+, a pessoa com deficiência, serão as primeiras vítimas, digamos, da tecnologia que vai substituir funções, enfim, como é que a gente faz
para que esse empresário, para que esse gestor consiga ter essa consciência de proteger esses trabalhadores? Primeiramente que os trabalhadores, eles tenham voz diante dos empresários, né? Que eles tenham a possibilidade de se organizar dentro das empresas e de mostrar quais são as suas necessidades. Não adianta a gente abrir um espaço de diálogo se não houver a organização no local de trabalho, por exemplo. Se você não tiver uma ação efetiva no momento em que está acontecendo, que é o chão da fábrica, ali na produção, se você não tiver a possibilidade de organizar, é muito difícil de você sintetizar ideias ou de propor soluções. Então é necessário que você, por um lado, você organize essas pessoas e que essas pessoas possam criar uma pauta, as suas bandeiras, as suas especificidades e poder ter o espaço de diálogo com os empresários para poder negociar a sua implementação. Agora, tem grandes empresas que têm, inclusive, programas, né? Ou mesmo acabam contribuindo com algumas instituições. Tem alguns projetos paralelos que visam conscientizar a população, não só a população, mas também toda a classe empresarial, para essa questão, né, de inclusão, enfim, para atentar para o futuro dos trabalhadores. Essas iniciativas, elas caminham junto, por exemplo, com a parte da organização dos trabalhadores, a união dos trabalhadores para se organizarem? Tem que ter as duas coisas, além do Estado, obviamente? Com certeza, porque, por exemplo, como a gente está falando de tecnologia aqui, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que ocorre em alguns países. As tecnologias só foram implementadas a partir do momento que os trabalhadores disseram quais eram os limites e as possibilidades da implementação dessas tecnologias. Então, é fundamental que esses trabalhadores e essas trabalhadoras estejam colocando a sua pauta específica. Se uma companheira não levar a pauta que ela precisa de um banheiro específico, ela precisa de intervalos específicos, que ela precisa de uma estrutura específica, não vai ser o homem que vai pensar nessa estrutura. Se o povo negro não mostrar a necessidade de se respeitar a sua cultura, a sua história e as suas especificidades, que é dentro do mercado de trabalho excludente, que é ganhar menos, ter os trabalhos mais precários, se você não tiver a população negra demandando isso para que se crie políticas públicas, muito dificilmente você vai conseguir superar. Agora, quando a gente está falando de tecnologia com base em tudo isso, as pessoas, enfim, irem atrás das suas demandas, lutarem por elas, a gente está falando sobre democracia, né? O empoderamento das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, uma maior participação nesses espaços, significa realmente democracia, né? Isso ajuda o desenvolvimento do país, Adriana? Com certeza, porque quando a gente está falando dessas desigualdades, se você pegasse ali os dados de uma série histórica mais longa, você veria que essas desigualdades, elas continuam ano após ano, né? E então, a gente, para mudar essas desigualdades que são estruturais, a gente precisa de toda a sociedade envolvida. Então, a gente está vendo lá como é que nas empresas a gente pode tentar superar isso, como é que no mercado de trabalho, como é que na acesso à educação e formação profissional a gente pode pensar em medidas para ajudar a mudar isso. Então, a participação política, né, os espaços de debate público, de democracia, os espaços institucionais, eles também são fundamentais para mudar as regras, para criar políticas, para pensar em ações que, de fato, tragam uma sociedade mais igualitária. E como o Michael falou, é fundamental que os protagonistas sejam justamente esses segmentos que sofrem essas desigualdades, né? Eles precisam estar nesses espaços de debate democrático, né, do debate institucional, para poder pensar essas ações, né? Agora, como ter acesso a esses espaços, Adriana? Assim, a gente tem no Brasil, por exemplo, a gente falou agora há pouco sobre o acesso à tecnologia. É claro, né, é notório, é público que muita gente, o próprio Michael também citou o caso da pandemia, em que muitas crianças não tiveram acesso, tinham que estudar com o celular da mãe, né? Às vezes a mãe trabalhava lá com o celular, vai estudar online, tem que usar o celular da mãe. E a gente vê em muitas regiões do país que as pessoas não têm acesso sequer à internet. Né? Como é que essas pessoas podem ter acesso? Como fazer para que elas realmente sejam protagonistas das lutas delas?
para que elas cheguem lá e falem assim, olha, nosso espaço é esse, a gente exige isso. Isso é possível, Maicon? Sim, é possível através de uma ação popular. E principalmente, um exemplo que a gente pode citar aqui é que tinha antigamente, né? E todos esses avanços que tiveram nesse período histórico em que você coloca o ensino da cultura negra na escola, onde você abre com cotas raciais para a inserção das negras e dos negros no ambiente acadêmico, todas essas questões, elas vieram junto com a participação dos movimentos sociais, né? Você tinha um conselho antigamente, né? No país você tinha um conselho, que era o chamado conselhão, né? Que você arregimentava todo esse público, os movimentos sociais, o movimento LGBTQIA+, o movimento por igualdade racial, de gênero, a população, os povos originários, eles tinham espaço e voz para poder demandar políticas públicas. Não é coincidência que justamente no momento em que você acaba com essa abertura da população, da sociedade, demandar as suas políticas, você tem um retrocesso enorme na sociedade, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Muito bem. Agora, quando a gente está falando sobre democracia, aliás, que democracia vem sofrendo um retrocesso, vem sofrendo também um ataque enorme, né? Quando a gente fala sobre democracia e a gente vai relacionar com o avanço da tecnologia, com base em tudo isso que a gente conversou, a tecnologia pode, em algum caminho, em algum fiozinho ali, realmente edificar a democracia, melhorar a democracia? Pode, Adriana? Eu acho que sim. Essas tecnologias de comunicação, elas têm possibilitado que a gente amplie o espaço de debate, né? Então, é claro que a gente ainda tem muitos limites, né? A exclusão digital ainda ela é bastante grande, mas eu acho que ela pode ser um fator que ajude a gente a ampliar os espaços de debate, os espaços de troca, de formação, de informação em todas as regiões do Brasil, né? E isso auxilia, inclusive, no desenvolvimento econômico do país, no desenvolvimento social também, Maicon? Sem dúvida. A gente tem uma política voltada, por exemplo, antigamente você também tinha, não muito tempo atrás, uma política de ascensão do grau tecnológico do país, né? Você tinha programas, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras, que pegava o jovem negro pobre da periferia e mandava para as escolas de ponta pelo mundo para estudar o que tem de melhor dentro do grau tecnológico e poder voltar para o país e aplicar isso para a população. Bons tempos. Então você tinha programas que desenvolviam esse olhar para o país, um olhar autônomo, um olhar altivo, um olhar ativo da população, né? Democrático, democrático da população, exatamente. Né? A democracia, você tinha conselhos que determinavam qual que era a comida que deveria ir no prato da merenda dos nossos filhos na escola. Hoje você tem mais de 500 agrotóxicos na nossa mesa, né? A gente até brinca que você não precisa mais ir no fast food para você comer veneno. Você pode comer na sua salada, no seu virado marroquino ali, que você está comendo todos esses venenos, até mais do que do fast food. Então, é um retrocesso muito grande quando a sociedade não está empoderada da coisa pública, das demandas e dos serviços que têm que ser prestadas justamente para a própria sociedade. Muito bem. Adriana Marcolino, técnica do DIEESE, Maicon Michel, da CNM, secretário de Relações Internacionais. Queria agradecer demais a participação de vocês dois aqui nesse nosso programa, nessa nossa conversa boa. Queria agradecer também a você que nos acompanhou aí na sua casa, nas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. E não se esqueça de passar nas nossas redes sociais, se você estiver na televisão, deixar o seu comentário, deixar o seu depoimento, a sua curtida. A gente se encontra na próxima segunda-feira em mais um Transição. Até lá!